capítulo 13. Essa criança tem chamado forte. Viu? O Espírito Santo diz para mim que é um chamado muito forte sobre a vida desta criança. Muito. Para conserto de muitas coisas dentro das famílias. Muita coisa. Veio para unir o que era desunido. Veio para ajustar o que estava desajustado. Veio para trazer responsabilidade onde não tinha responsabilidade. Esta é a criança. Já consagrada desde o ventre. Foste esta a criança. Presta atenção. Já há alguns dias eu tenho falado sobre por que nós não tomamos posse daquilo que Deus tem nos prometido. E a Bíblia diz em Números 32, 12, 13, que é a minha má conduta, é o meu mau procedimento. Então eu quero deixar isso aqui bem claro. Não é a culpa de Deus. A culpa de mesmo eu tendo a promessa de Deus na minha vida, de eu ver a promessa, ouvir Deus falar comigo e não tomar posse dela, a culpa não é de Deus. A culpa é da minha má conduta. O que tem levado você a ver a promessa, a ouvir sobre ela, a passar por ela, mas não tomar posse dela, é a sua má conduta, é o mau procedimento. Eu vou repetir, é a sua má conduta que está fazendo você só olhar, ouvir, passar errante ou ao derredor e não tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Pela má conduta, pelo mau procedimento, você até sai do Egito, mas quando vai para tomar posse da terra prometida, a Bíblia diz que você morre pelo caminho. Embora você tenha promessa, embora haja propósito de Deus na sua vida, se você continuar na má conduta, você só vai ver, ouvir, e não vai tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo. Então hoje, eu quero falar sobre uma influência. Nós somos influenciados externamente e internamente. Eu sou influenciado por pessoas, mas eu também sou influenciado pelo meu desejo. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A influência que vem de dentro, e não aquela que vem de fora. Então, eu quero muito da sua atenção, porque essa influência não pode ser ignorada. As pessoas estão ignorando a ordem de Deus, os estatutos de Deus, os juízos de Deus, as ordenanças de Deus, por causa da influência interna. Grave isso. Ignorar é desconsiderar. Grave. Ignorar é desconsiderar, é desprezar, é desmerecer, é desvalorizar. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que você não deve ignorar, desmerecer, desconsiderar aquilo que Deus prometeu na sua vida, como Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, e nem o que Ele pediu para você fazer. Não permita que o seu desejo influencie você de tal maneira que tire você, embora você tenha o propósito da vontade de Deus. Não permita que o seu desejo interno
faça você sair da boa conduta e ir para a má conduta, embora você tenha a promessa de Deus. Embora você seja ungido, separado, consagrado, embora Deus tenha ordenado a você qual seria ou qual deve ser a sua maneira de viver, ei, não ignore essa influência que o seu desejo está tendo sobre a sua vida, porque esse desejo seu, que é carnal, vai trazer sobre a sua vida aquilo que Deus não falou. Vou repetir. O seu desejo vai trazer sobre a sua vida aquilo que Deus não falou. Embora você tenha promessa. Embora você tenha um propósito de glorificar o nome do Senhor. Não ignore o desejo. Porque esse desejo vai levar você para a má conduta. E essa má conduta, sabe o que vai causar na sua vida? Cegueira, escravidão e humilhação. O seu desejo interno está influenciando você de tal maneira que você vai obter aquilo que Deus não falou. E eu vou mostrar para vocês dentro da palavra do Senhor. Olha só, ainda eu quero dizer isso aqui. Quando eu desconsidero a ordem de Deus, eu sou influenciado pelas minhas vontades, pelos meus desejos, que me levará a ter uma má conduta. Quando eu desvalorizo o que Deus falou, ordenou, eu estou prestes a mudar a minha conduta, embora Deus tenha um propósito na minha vida. Está cheio de pessoas que têm propósito e promessa de Deus, mas que deixaram ser influenciados pelos seus desejos. E por deixarem serem influenciados pelos seus desejos, saíram da boa conduta e foram para uma má conduta. Não permita que o seu desejo influencie você a ponto de você desconsiderar quem Deus é, o poder de Deus e o que Ele prometeu e o que Ele ordenou você fazer. Não desmereça a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Não desconsidere Deus, nem a sua palavra, nem o seu querer, nem o seu efetuar. Não desconsidere Deus. Para que você não desconsidere Deus, você precisa controlar o seu desejo. Se você não controlar o seu desejo, embora você tenha promessa, o que está te aguardando é a escravidão, a humilhação e a cegueira. A Bíblia vai falar de Sansão. Sansão é escolhido do Senhor desde o ventre. A Bíblia diz que o anjo, o próprio Senhor, vai até a família de Sansão e vai falar, dizendo quem vai ser Sansão. Sansão vai ser aquele que vai dar início à libertação do povo de Israel diante dos filisteus. Então Sansão é escolhido para quê? Para dar início ao propósito de Deus. Então há um propósito. E para que esse propósito se cumpra, o Senhor vai ordenar o que Sansão deve fazer. E não somente Sansão, também a sua mãe que o carrega. Não pode beber vinho, nem bebida fermentada, e também não pode tocar em nada impuro. É nazireu, é do Senhor. Essa é a ordem do Senhor. A Bíblia diz que eles ainda têm dúvida. O Senhor novamente vai falar com eles e vai repetir para eles: ele não pode beber vinho, nem bebida fermentada, e nem tocar em nada impuro. A Bíblia diz que Sansão cresce. Crescendo Sansão, a Bíblia diz que um dia ele vai falar com seu pai. E falando com seu pai, ele vai dizer: gostei de uma filisteia. Quem é o inimigo de Israel? Os filisteus. Ele vai se interessar por uma filisteia. Querido, Deus não ordenou ele casar com uma filisteia. Deus procurava ocasião para ele entrar lá aonde os filisteus estavam.
Então eu estou querendo mostrar para você, cuidado com o seu desejo, que está dizendo para você que você pode entrar e casar aonde você não deveria. Colocar a mão aonde você não deveria colocar. Mas pastor, Deus está procurando uma ocasião. A ocasião é para você ser um instrumento para libertar. Ele não disse para Sansão casar. A Bíblia diz que ele está indo para Timar, porque a menina é lá de Timar, é uma filisteia. E ele vai casar com ela, ele vai fazer festa. Desejo. Foi influenciado pelo seu desejo. A Bíblia diz que ele indo a Timar, o que vai acontecer? Ele vai matar um leão. E na volta ele vê a carcaça do leão. E o que está sobre a carcaça? Abelha e mel. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai permitir que o seu desejo influencie a ponto dele sair da ordem de Deus. O seu desejo, sem você perceber, já fez você sair da ordem de Deus. O problema nosso é que nós achamos que Deus não está vendo e que Deus compactua com tudo. Ei, Deus deu uma ordem, assim como Ele ordenou, nós devemos fazer. Não mude aquilo que não pode ser mudado. Se Deus falou com você que você tem que orar, que você tem que jejuar, você tem que ler Bíblia, você tem que orar, jejuar e ler Bíblia. Não é só orar, não é só jejuar, não é só ler Bíblia. Se o Senhor diz para nós sermos santo, como Ele é santo, Ele diz é ser santo como Ele é santo. Não é meio santo. Mas o desejo, que é a vontade da carne, prevalece. Sansão está indo, Sansão está voltando, ele vê o mel, ele pega o mel, ele come, além de comer, sabe o que ele vai fazer? Ele vai levar para os pais. Os pais vão comer do mel. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós achamos que podemos esconder de Deus. Tu pode esconder do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Tu pode esconder da sua parentela, mas de Deus ninguém esconde. O problema da igreja está aí. Ela preocupa demais com o homem e esquece de Deus. Deus viu quando ele tocou no animal morto. Tocou. E quando ele toca, o seu desejo o influenciou de tal maneira que ele toca e tocando, ele vai desconsiderar aquilo que Deus falou sobre ele. Quando eu desconsidero aquilo que Deus falou sobre mim, o que eu estou mostrando? Que o meu desejo prevalecerá sobre aquilo que Deus determinou na minha vida. Não vai. Porque o único plano que não pode ser frustrado é o de Deus. O meu a todo momento é. Mas o de Deus não. Mas o que Sansão achou? Não tem nada a ver. Ninguém viu. Mamãe e papai até compactuou porque eu não contei para eles. É Sansão. A Bíblia diz que depois disso, ele casa. Casando, a Bíblia diz que não dá certo, porque vai acontecer algumas coisas ali. E ele vai passar agora a ter influência não só do seu desejo, mas de outras pessoas. Ouça o que eu vou dizer. O seu desejo está te influenciando de tal maneira que você não percebeu que tem outras pessoas te influenciando. E por você não perceber que já tem outras pessoas te influenciando, você também não percebeu que você está brincando com Deus, com o poder de Deus, com aquilo que Deus te prometeu. É Sansão. Deixou o desejo dominar, influenciá-lo de tal maneira que agora ele vai brincar com aquilo que não poderia brincar. Deixa eu dizer algo para vocês. Vocês estão brincando com aquilo que não pode brincar. Com Deus não se brinca. Com o poder de Deus também não se brinca, e nem com o Espírito Santo. O seu desejo vai expor você de tal maneira que você vai ser ridicularizado, humilhado, envergonhado, cego e escravizado. Aí eu vou perguntar: Deus falou que isso ia acontecer com Sansão? Deus falou para ele não beber vinho, nem bebida fermentada, nem tocar em nada impuro, que ele seria um instrumento para libertar o... Deus falou com ele que ele ia ser preso. Deus falou com ele que ele ia ficar cego. Por que ele ficou? Porque ele foi influenciado pelo seu desejo. O seu desejo levará você a obter coisas que Deus não falou.
mas como consequência do seu desejo, vai vir. Toma muito cuidado com aquilo que você tem desejado, porque o seu desejo pode te influenciar de tal maneira, que embora você ache que está com o Espírito Santo, ele já saiu há muito tempo. A Bíblia diz que Sansão está brincando. O poder de Deus agora virou historinha. O Espírito Santo de Deus agora virou brincadeira, é enigma. Se você souber, eu conto para vocês. Quando o meu desejo prevalece sobre a vontade de Deus na minha vida, eu passo a brincar com aquilo que eu não deveria brincar. E brincando, o poder de Deus é descoberto. E além de ser descoberto, ele é tirado. Você não percebeu não que o seu desejo já tirou o poder de Deus há muito tempo? Você não presta atenção que o seu desejo já distanciou você de Deus há muito tempo? Embora você ache que está com Deus ainda. A Bíblia diz que Sansão achou que ainda estava com ele o poder de Deus. Foi brincando, até que encontrou uma. Para descobrir aonde estava o poder. Ouça. Sansão está achando que aquilo que ele fez não tem nada a ver. Tranquilo. Quando ele dá o enigma e ele responde aonde está a força, eles cortam o cabelo dele, cortando, ele vai achar que está forte. Só que ele vai perceber que ele perdeu o poder do Espírito Santo. Tudo por causa da influência do desejo interno. E eu vou perguntar, qual é o desejo que está influenciando você de tal maneira e fazendo você a brincar com o poder de Deus, com Deus e com a promessa de Deus na sua vida? Pare para pensar aí. Deixa o Espírito Santo mostrar para você. Qual é o desejo que vai tirar também de você o poder de Deus e levar você à chacota, à humilhação, à escravidão e à cegueira? Se você não parar de alimentar esse desejo seu, a ponto dele influenciar você, o que está te esperando é a cegueira, é a escravidão e a humilhação. E eu vou repetir, não é culpa de Deus. Deus não prometeu isso para Sansão, mas o desejo de Sansão o levou a obter isso. Eu estou aqui dizendo, sabe o quê? Que as consequências ou as coisas que estão ocorrendo na sua vida, não é culpa de Deus. São desejos internos que influenciaram você a tomar decisões que não deveria tomar. Deus não é errado em nada. Deus nunca errou, nunca vai errar. Nós que erramos. O desejo de Sansão prevaleceu. E prevalecendo, descobriram aonde estava o poder. Vou perguntar. Por que as pessoas têm medo hoje de expulsar demônio? Porque o demônio já descobriu o segredo delas. Por que as pessoas oram aí e não acontece mais nada? Porque o demônio sabe que o desejo delas levaram elas a parar de orar, a parar de jejuar, a parar de ler a Bíblia, a parar de santificar. Que isso, pastor? O meu desejo, que se tornou a minha prioridade, faz com que eu coloque de lado as coisas de Deus, e para as minhas coisas eu tenho prioridade. Então na hora que eu vou expulsar um demônio, é melhor não expulsar, é cascar fora. Porque o demônio vai falar que, você está pedindo para mim, para a pomba gira sair, só que ela não vai sair, sabe por quê? Porque você não sai da pornografia do celular. Você está pedindo para o tranca-rua sair? Ele não vai sair, sabe por quê? Porque você continua roubando. Você está pedindo para o Zé Pilintra sair? O do vício, ele não vai sair. Você não para de fazer o poupa-ganha, a Mega Sena, o jogo de bicho. Você não para. Ei, desejo de ficar rico desonestamente, desejo de expulsar um demônio sem que o demônio escandalize. Como? Eles descobriram aonde estava a força de Sansão.
no cabelo. Foram lá e... Por que eles descobriram? Porque Sansão brincou com aquilo que não deveria brincar. E por que ele brincou? Por causa do desejo. Tocou aonde não deveria. E agora? Agora ele é levado preso. Toda pessoa que deixa o seu desejo prevalecer, ela está presa. Presa, sendo humilhada e cega. Isso que é o pior. E tendo propósito. Todos aqui têm propósito. Todos aqui têm promessa de Deus. Mas a grande questão é, quem é que está sendo influenciado pelo seu desejo aqui? Porque embora você tenha propósito, se o seu desejo prevalecer sobre o propósito de Deus, você vai ser preso. Vai ser humilhado. Vai perder a força, que é o pior. Cortaram. Cortando, ele perdeu aquilo que ele tinha de melhor. A presença de Deus. O poder de Deus. Você não prestou atenção no que eu disse. Eu estou dizendo para você que o seu desejo vai fazer você perder o mais importante, que é a presença de Deus. Seu desejo é o dinheiro? A Bíblia diz que o dinheiro é um senhor. Você vai perder Jesus. Qual que é o seu desejo? Esse seu desejo tem sido a influência para a sua má conduta. Qual que é o desejo? Dos jovens hoje, o desejo é o videogame. Gasta 5, 10 horas no videogame, mas não lê a Bíblia 1 minuto. Das meninas hoje é computador e gosta de influência. Como que vocês conseguem ouvir pessoas que não edificam nada 10, 12 horas e não conseguem tirar 10 minutos para ler a Bíblia? Mas o inimigo sabe. Roubou a presença. Quando? Quando passaram a dedicar aquilo que não deveria dedicar. Só dando exemplo. O top é o Felipe Neto. Orar com Jesus é chato. O top é o Pablo Marçal. O chato é ler a Bíblia. Você não percebeu não? O seu desejo já fez você fazer coisas que Deus não agrada. O inimigo sabe. Por que ele sabe? Porque você mostrou para ele qual é o seu desejo. Aí no seu desejo ele, ó, vou aprisionar ele. Vou descobrir onde é que está o poder dele. Ele orava muito? Então vou tirar a oração dele. Ele lia muito a Bíblia? Então vou tirar. Mas como que descobriu, pastor Tiago? Quando eu brinquei com aquilo que eu não deveria brincar, porque o meu desejo prevaleceu. É muito sério, irmãos. A gente está vendo jovens se perder a todo momento, sabe por quê? Porque o inimigo já descobriu aonde estava a força e o poder. E descobrindo pelo desejo, porque ele mudou, o desejo influenciou de tal maneira que ele mudou a sua conduta, seu procedimento, seu comportamento, ele não é mais o mesmo. O que o inimigo fez? Escravizou e cegou. Sansão é escolhido, tem propósito, é separado, mas o seu desejo levou ele à escravidão. Está ele lá no moinho, cego, e o povo zombando. Zombando. Por quê? Por causa do desejo. A consequência da influência do seu desejo gerou escravidão, cegueira, humilhação. E o que não estava no propósito de Deus quando Deus o chamou. Quando Deus chamou Sansão, chamou para Sansão ser humilhado, fracassado, derrotado. Eu vou perguntar, quando o Senhor te chamou, Ele te chamou para isso? Para ser isso que você é? É humilhado? Hein? Mas você não prestou atenção que a influência do seu desejo fez com que você tomasse decisões que não era para tomar? E essas decisões têm gerado em você aquilo que Deus nem falou para você? Foi Sansão, irmãos. Foi Sansão. Mas esta história verídica está aqui para quê? É para nos alertar.
É para causar em nós uma mudança, uma transformação. Então o que Deus está falando? Pare de brincar com aquilo que não se deve brincar. Pare de ser influenciado com aquilo que você não deve ser influenciado. E é com que? Não é somente com as outras pessoas. É com o próprio Deus. Deixa eu desligar aqui. Está brincando. Está brincando com Deus, irmãos. O seu desejo está fazendo você influenciar de tal maneira que você está indo contra Deus, contra a vontade de Deus. Deixa eu ligar isso aqui um pouco aí para o pessoal. Já estou terminando. Está lá Sansão, preso. Só que a Bíblia diz, depois você lê o capítulo 13, 14. Só que a Bíblia diz que Sansão vai fazer algo. Ouça isso aqui. Ele vai reconhecer que ele errou. E reconhecendo que ele errou, ele vai pedir a Deus uma oportunidade. Eu amo esse Deus. Embora o nosso desejo tenha nos influenciado a ter decisões que não agradam o Senhor, Ele mesmo assim nos dá a oportunidade para mudar. Nessa noite é uma noite a qual o Senhor está nos dando oportunidade para mudarmos. O Senhor está dizendo para você que Ele quer mudar você, mas para isso você tem que aceitar aquilo que Deus está falando com você, reconhecer e pedir a Ele. A Bíblia diz que Sansão pediu. Sabe o que me agrada? Que quando eu reconheço que eu errei, o poder de Deus volta para mim. E o mais interessante, que o poder volta e o inimigo não percebe que voltou. Sansão continuava no mesmo lugar, trabalhando cego, escravizado, o cabelo cresceu e ninguém viu. Ninguém viu do inimigo. Olha o que Deus faz. Deus permite que essa pessoa cresça de novo no Espírito Santo, a ponto do inimigo não perceber, não ver, para que no momento certo o poder de Deus se manifeste e cumpra o propósito de Deus. Irmãos, o seu desejo não vai parar o propósito de Deus. O seu desejo só vai trazer consequências que Deus não havia falado para você. A minha pergunta é: para que trazer para a nossa vida aquilo que não é necessário? Até quando você vai continuar nesse desejo? Uma vez que Deus diz: ser tu uma bênção. São mais que vencedores em mim. São como o monte de Sião. Para quê? A Bíblia diz que Sansão agora está com o poder de Deus, mas eles não perceberam. Sansão vai pedir: me coloque entre os pilares do Coliseu. Pegaram o Sansão cego, escravizado, humilhado, e colocar ele do lado das pilastras. Você não entendeu? Embora ele tenha de volta o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, ele não deixou de ser cego. Você não entendeu, não? Embora você volte a ter a comunhão com Deus, a consequência do seu desejo não vai passar batido. Vai vir. Ele teve a presença de Deus de volta, mas continuou lá preso, humilhado e cego. As pessoas estão achando que Deus mudou. A Bíblia diz que Ele perdoa o pecador, mas a consequência do pecado vem. Está lá Sansão cego, sendo humilhado e escravizado. E agora ele vai pedir: me leva lá. Sansão está lá, ninguém percebeu. Ele ora ao Senhor, derruba os pilares. E o que vai acontecer? Aquilo que o Senhor havia ordenado para a vida dele agora cumpriu. Eu estou mostrando para você
que embora o seu desejo te influencie a tomar decisões erradas, aquilo que Deus falou que ia fazer através da sua vida, vai fazer. Agora a grande questão é, você quer receber aquilo que Deus nem proferiu para você? Deus nem falou. Tem muitas pessoas presas que nem Deus falou que ia ser presa, mas foram presas por quê? Porque o desejo manifestou, foram influenciados, passaram ali, pessoas boas, passaram ali, entraram na mercearia, roubaram o caixa, a polícia pegou, está lá, 20 anos de cadeia. Pessoas boas que deixou o desejo prevalecer, tem a sua mulher bacana, seus filhos, olhou uma ali na rua, envolveu, adulterou, agora perdeu a família. Era isso que Deus queria para aquela pessoa? É isso que Deus quer para você? É isso que Deus quer para mim? Foi isso que Ele prometeu? Não, Ele disse que nós teríamos vida, e vida em abundância. Ele não disse isso, mas o meu desejo me influencia de tal maneira que eu trago consequências para a minha vida. Por quê? Porque eu mudo a minha boa conduta para a má conduta. Olha Sansão. Quantos morreram lá no dia? 1000. Quantos morreram? 10.000. Obrigado, Neuark. 3.000. 3.000 morreram. O que Deus falou com ele no início? Você será um instrumento para iniciar a libertação. Iniciou ou não? Mas precisava ele ficar cego? Vou perguntar. Deus prometeu você algo material. Precisa você passar por aquilo que você está passando? Não, só está passando por causa do seu desejo. O seu desejo está influenciando você de tal maneira que você está mudando a sua conduta. Você não quer mais esperar, não tem mais paciência, não quer mais ouvir a voz de Deus, não acredita mais em Deus, desconsidera, desmerece, desvaloriza a Deus, e com isso você está trazendo para a sua vida, sabe o quê? Depressão, angústia, ansiedade e em alguns casos vontade de suicidar. Sabe por quê? Porque o seu desejo levou você a pensar que tudo tem que ser agora. O imediatismo já entrou também. Já entrou também paciência. Já entrou também infidelidade. E só vai entrando coisas, tudo isso por causa do seu desejo. Só que a Bíblia diz que quando o Senhor fez Adão, sabe o que ele falou para Adão? Dominai. Caim peca, sabe o que o Senhor vai falar com Caim? Caim, cabe a você dominar, porque o pecado bate a porta todo dia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando eu fiz vocês para dominar. O homem peca, ele diz, vocês nasceram para dominar. O homem ainda pega, ele diz, eu dei autoridade a vocês para pisar em serpentes e escorpiões, e dano nenhum sofrerá. E por que está sofrendo? Porque o desejo está prevalecendo. Está influenciando você a mudar a sua conduta. Saia daqui hoje, olhando para dentro de você, e descobrindo dentro de você, qual é o desejo que está influenciando você a brincar com o poder de Deus, com o próprio Deus, com o propósito de Deus e com aquilo que Deus te prometeu. Qual que é o desejo? Qual é o desejo? É a casa? É o carro? É uma namorada? É a noiva? É uma mulher? Qual é o desejo que está te consumindo a ponto de você passar a brincar com as coisas de Deus? Vocês querem que eu seja mais profundo? Eu sou, irmão. Eu sou. Vocês me conhecem. Quer eu falo. Está desejando o casamento de tal forma que não está sabendo nem esperar o casamento, está tendo relação antes. Seu desejo está levando você à prostituição, a prostituição está levando a você a ter o desejo carnal, vai distanciando você de Deus. E com isso você está brincando com Deus e com o poder de Deus. Só um exemplo. Desejo. Eu tenho desejo de comprar um carro de tal forma que ele me influenciou, que eu vou fazer uma falcatrua para me obter aquilo que eu não tenho condições para obter. Eu sempre vou falar isso aqui. Se você não tem condições de comprar, não compra. Para de ficar pegando o cartão, passando em maquininha, porque o boleto vai vir. Quando ele vier, você vai ter que pagar. Só que o desejo influencia as pessoas de tal maneira que elas estão pegando 40, 50, 100 mil, sem ter condições de pagar sequer 10 parcelas. Para quê? Para satisfazer o desejo. Eu tenho que chegar na igreja de carro.
Eu tenho que chegar na igreja de moto. O meu amigo tem que ver minha bicicleta. Eu tenho que viajar, porque eu tenho que mostrar para o pastor que eu planto, eu colho e eu desfruto. Para com isso, meu lindo. É só o seu desejo dominando você. E dominando você, sabe o que está acontecendo? Você está, perdendo o poder de Deus. A presença de Deus. Amém? Sansão teve uma oportunidade, nós também estamos tendo, amém? Agora cabe você aceitar ou não aquilo que Deus está falando com você. Você também que está em casa. Se o seu desejo prevalece sobre você, o que está acontecendo com você é só cegueira. Cego não consegue enxergar, irmão. O escravo não tem liberdade. Já prestou atenção? Que o seu desejo não deixe você fazer as coisas de Deus. Quantas pessoas obteram aqui pedindo carro, e agora o carro é o desejo maior e não vem mais para a igreja? São coisas bobas. Prestou atenção não? Que o inimigo descobriu qual era a sua força. Você orava muito, agora não ora nada. Você vinha na igreja constantemente, agora não vai mais. Hein? Prestou atenção não? Você lia 5, 10 capítulos da Bíblia no dia. Hoje, mal, um versículo. Melhor, não lê mais a Bíblia. Pega a pregação no YouTube, achando que é a mesma coisa. Não é não, meu lindo. Tem que ler a Bíblia. Eu gosto da Margarete. Margarete Chiquinha, a pregadora. Então, você tem que gostar da Bíblia aqui, ó. Aqui, ó. A Bíblia você tem que gostar aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui. Provérbios 12. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Será que está falando com nós? Mas quem fala é o Pablo Marçal, né, irmão? É o Neto Felipe. É não sei quem lá mais. Nossa. Irmãos. Tem algum outro que eu posso mencionar o nome? Eu só lembro desse Neto Felipe. É Felipe Neto? É? Tem outro? Lucas Neto, eu fico vendo essas crianças, esses jovens lá, 24 horas dentro do avião comendo salgadinho. Que edificação tem nisso? Tem gente aqui no culto, aqui, ó, no celular, aqui, ó. O que você está vendo aí? Uns negócios aqui. Aí a mãe em casa. Vem almoçar, Marinha. Espera aí, mãe. Aí a mãe fala, é hora de ir para a igreja. Ô, mãe, não dá não, tem que fazer o para casa. O inimigo já descobriu onde é que estava a sua força. E o seu desejo fez isso. E fazendo isso ele te escravizou de tal maneira que você não consegue orar, consegue jejuar, não consegue ler Bíblia, não consegue ir para a casa do Senhor e nem fazer nada para o Senhor como deveria fazer. É tudo relaxado. Fica de fé, vamos para casa. Amo vocês.